Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial, onde vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante por um dos lugares mais enigmáticos e poderosos do planeta, o Vaticano. Quem nunca se pegou imaginando como seria a vida dentro dos muros do Vaticano? Aqueles muros altos e imponentes guardam segredos, tradições e histórias que atravessam séculos. É quase impossível não sentir curiosidade sobre o que acontece por trás dessas paredes tão famosas. Um lugar que respira história, fé e, vamos ser sinceros, um bocado de mistério. Cada corredor, cada sala, cada capela parece sussurrar relatos de papas, cardeais e fiéis que moldaram o destino de milhões de pessoas ao longo do tempo. Imaginem só. Corredores suntuosos, obras de arte de valor inestimável e, claro, muito ouro. O Vaticano é praticamente um museu vivo, onde cada canto revela uma preciosidade artística ou arquitetônica. São tesouros acumulados ao longo de séculos que impressionam qualquer visitante. Afinal, estamos falando da sede da Igreja Católica, uma instituição milenar com um poderio que se confunde com a própria história do mundo ocidental. O Vaticano já foi palco de decisões que mudaram o rumo de nações, guerras e até mesmo da ciência. Mas e aí? Será que todo esse luxo combina com a mensagem de Jesus Cristo? Será que a grandiosidade dos templos e a riqueza acumulada realmente refletem os ensinamentos daquele que andava entre os pobres e marginalizados? Aquele que pregava a humildade, a caridade e o desapego aos bens materiais? Como conciliar a simplicidade do Evangelho com a opulência dos palácios e das relíquias sagradas? Nesse mergulho que vamos fazer juntos, vamos abrir as portas, ou melhor, os portões do Vaticano, e tentar entender um pouco mais sobre essa relação complexa entre fé, poder e dinheiro. Vamos explorar como o Vaticano se tornou o que é hoje e o que isso significa para milhões de fiéis ao redor do mundo. Preparados? Então venham comigo, porque o que vamos descobrir pode surpreender até mesmo quem acha que já sabe tudo sobre o Vaticano. É inegável a beleza estonteante da Basílica de São Pedro, um dos maiores símbolos do cristianismo e da arquitetura mundial. Ao entrar, somos imediatamente envolvidos por uma atmosfera de grandiosidade, onde cada detalhe, do mármore polido às esculturas monumentais, parece contar uma história de fé, poder e arte. O altar dourado, reluzente sob a luz suave que atravessa as janelas, é um convite à contemplação e ao deslumbramento. E não podemos esquecer a Capela Sistina, com seus afrescos de Michelangelo, que são considerados uma das maiores realizações artísticas da humanidade. Ali, cada centímetro do teto narra episódios bíblicos com uma riqueza de detalhes impressionante, atraindo milhões de visitantes todos os anos, vindos de todas as partes do mundo para admirar essa obra-prima. Os museus do Vaticano, por sua vez, abrigam coleções que atravessaram séculos, reunindo esculturas renascentistas, pinturas clássicas e relíquias de valor incalculável. Cada galeria é um mergulho na história da arte ocidental, mostrando como a Igreja acumulou e preservou tesouros culturais ao longo dos tempos. É de tirar o fôlego, não é? O impacto dessas obras e da arquitetura é tão grande que muitos visitantes se emocionam, sentindo-se pequenos diante de tanta grandiosidade e beleza. Mas diante de tanta opulência, surge uma questão inevitável. Como conciliar tamanha riqueza com os ensinamentos de Jesus, que pregava a simplicidade, a humildade e o amor ao próximo acima de tudo? O contraste entre o luxo dos templos e a mensagem de desapego material é algo que provoca reflexão e, muitas vezes, desconforto. Afinal, estamos falando de uma fortuna incalculável, acumulada ao longo de séculos por meio de doações, impostos e investimentos, enquanto milhões de pessoas ainda vivem na pobreza e na miséria mundo afora. O Vaticano, apesar de ser o menor país do mundo, detém um patrimônio que rivaliza com grandes nações, o que levanta debates sobre justiça social e prioridades institucionais.
Essa contradição, meus amigos, é um dos pontos centrais da nossa conversa. Como podemos admirar a beleza e a história, sem deixar de lado o olhar crítico sobre o papel da Igreja diante das desigualdades sociais? É preciso questionar, debater e refletir sobre o papel da Igreja Católica no mundo moderno, buscando entender como ela pode conciliar tradição, fé e responsabilidade social em um cenário global cada vez mais desigual e desafiador. E por falar em questionar, é impossível não pensar em como algumas tradições resistem ao tempo, mesmo diante de tantas mudanças sociais e culturais. Em meio a debates sobre modernidade e tradição, surge um tema que, há séculos, provoca discussões acaloradas dentro e fora da Igreja Católica. Vamos falar de um tema que gera bastante polêmica: o celibato clerical. Essa prática, que exige que padres abdiquem do casamento e da vida conjugal, é vista por muitos como um símbolo de entrega total à fé e à missão religiosa. Mas, para outros, representa uma imposição difícil de compreender nos dias de hoje. Afinal, por que os padres não podem se casar? Essa é uma pergunta que atravessa gerações e desperta curiosidade até mesmo entre os próprios fiéis. A resposta envolve uma mistura de tradição, doutrina e escolhas históricas feitas ao longo dos séculos. Essa regra, estabelecida há séculos, impõe um estilo de vida bastante peculiar a esses homens que dedicam suas vidas à Igreja. O celibato é visto como uma forma de dedicação exclusiva a Deus e à comunidade, mas também pode trazer desafios emocionais e sociais para quem opta por esse caminho. Mas será que o celibato, além de uma tradição, não seria também um obstáculo para que a Igreja se aproxime mais dos fiéis e compreenda melhor suas necessidades e anseios? Muitos acreditam que permitir o casamento dos padres poderia aproximar ainda mais a Igreja da realidade das famílias, tornando o diálogo mais aberto e empático. Afinal, como alguém que nunca vivenciou os desafios e as alegrias da vida a dois pode aconselhar uma família, por exemplo? Será que a experiência pessoal não faz falta na hora de orientar casais e pais? Fica a reflexão: até que ponto manter essa tradição é essencial para a fé? E quando ela pode se tornar um obstáculo para a renovação e o acolhimento dentro da Igreja? E quando falamos em Igreja Católica, é impossível não pensar na figura emblemática do Papa. Mas o Papa, meus amigos, não é apenas um líder religioso. Ele é também um chefe de Estado, com poder político e influência internacional. Estamos falando do Vaticano, um país independente encravado no coração de Roma, com direito a tudo que um país tem: banco próprio, leis, sistema judicial e até diplomacia. É muita responsabilidade para uma só pessoa, não acham? E como equilibrar o poder espiritual com o poder temporal? E já que falamos em poder, não podemos deixar de fora um tema que tem ganhado cada vez mais força: a participação das mulheres na Igreja Católica. Por que, afinal, nunca tivemos uma mulher papa? As mulheres, que representam mais da metade dos fiéis católicos no mundo, ainda ocupam um espaço muito restrito dentro da hierarquia da Igreja. É preciso questionar, debater e lutar por mais representatividade feminina dentro da Igreja, para que ela reflita, de fato, a diversidade e a riqueza da comunidade católica. Mas voltemos ao poder político do Vaticano. Sabia que o Vaticano tem um banco próprio, o Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano? E que a Santa Sé, como também é chamado o governo do Vaticano, mantém relações diplomáticas com mais de 180 países? É ou não é muita influência para uma instituição que, em teoria, deveria se dedicar exclusivamente a questões espirituais? É preciso entender como essa teia complexa de poder e influência impacta a vida dos fiéis e a mensagem do Evangelho. E por falar em impacto na vida dos fiéis, vamos falar de dinheiro.
Sim, dinheiro. Afinal, a Igreja Católica se mantém, em grande parte, graças às doações dos fiéis, o famoso dízimo. Mas como esse dinheiro é utilizado? Sabemos que parte dele é destinada a obras de caridade. Mas e o restante? Manter todo aquele luxo e pompa do Vaticano não deve sair barato, não é mesmo? É preciso transparência para que os fiéis saibam como e onde seus recursos estão sendo utilizados. Chegamos então à pergunta que não quer calar. Será que todo esse ouro, poder e influência aproximam as pessoas da fé verdadeira, ou apenas servem para manter uma estrutura de poder milenar? É preciso refletir sobre o verdadeiro significado da mensagem de Cristo. Seria a ostentação e a opulência ou a simplicidade, a humildade e o amor ao próximo? A resposta, meus amigos, cada um encontra dentro de si. E assim, terminamos nosso passeio pelos corredores do Vaticano. Vimos que por trás de toda a beleza e grandiosidade, existem questões complexas e delicadas que precisam ser debatidas. Afinal, a fé é algo muito pessoal, que deve ser vivido com sinceridade e coerência. Cabe a cada um de nós buscar a verdade, questionar os dogmas e construir um relacionamento com o divino que seja autêntico e libertador. E você, o que pensa sobre tudo isso? Fica a reflexão.